Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez a análise do UFC 326, Max Holloway contra Charles Oliveira 2, evento que acontece em Las Vegas, Nevada, tá? Na T-Mobile Arena. Essa luta já aconteceu antes, há 12 anos atrás, então eles estão se reencontrando pelo cinturão do BMF, Best Motherfucker, o cara mais brabo, mais duro dessa parada aí. Vamos que vamos, transmissão pela Paramount, meu irmão. Vamos que vamos, deixa seu like, se inscreve. Lembrando que a gente vem de um card excelente no UFC México, onde a gente conseguiu acertar vários palpites, meu irmão. Mais de 80% do card a gente acertou. Cara, eu só quero deixar 3 recados antes da gente começar esse vídeo, tá? Primeiro, eu vou analisar aqui luta a luta, tá? A luta, lutador a lutador. Não importa se é brasileiro, mexicano, egípcio, chinês. Cara, sem sentimentalismo. O foco aqui é a aposta, é o green, só pra deixar isso claro pra vocês, tá? Segundo recado que eu vou deixar. Card preliminar, cara, tá um pouco esquisito no sentido de, assim, muito cara estreante, muito cara vindo de derrota, cara inativo. Então, eu acho que o card principal tá melhor, tá? Se eu fosse definir em suma, seria assim. O card principal tá melhor pra gente apostar, no sentido da gente ter mais estabilidade, mais critérios, os caras estão mais ativos. Então, eu acho que o ouro tá no card principal, tá? E terceiro recado, tem uma odd 31 para vocês aqui no link fixado, tá? Ou na descrição do vídeo. Sempre aposte com responsabilidade, beleza? Coloca o valor que você possa perder, multiplica por 31 vezes o valor que você colocar. Então tu consegue baixo ainda assim, ter um excelente aproveitamento, beleza? Caso dê green. Então vamos que vamos. Começando o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Primeira luta, Luke Fernandes contra Rodolfo Bellato. Cara, essa luta, vamos falar aqui primeiro do americano Luke Fernandes, apenas 6 lutas de MMA profissional. Ele é um cara que tem um bom boxe, mas a base dele é de wrestling, né? Você vê que ele tem até algumas lutas de grappling aqui, por exemplo, contra o Phil Heath e contra o Eric Anderson, que são dois caras do UFC. Na verdade, eu acho que o Phil Heath foi dispensado, mas enfim. Cara, o Luke Fernandes, ele, assim, a maioria das lutas dele foram contra caras de cartéis 2-1, 1-0, 4-2, não eram caras tão experientes assim. E assim, o destaque que ele teve foi ganhar do Rafael Pegentino, né, que é um lutador brasileiro, por nocaute no primeiro round, entendeu? E esse Rafael Pegentino, claro, com todo respeito, não quero desrespeitar ninguém, mas assim, a credencial não é tão boa, tá? Se você for ver aqui, ele lutou 2 vezes contra esse Luiz Rodrigues aqui, ó, primeira, segunda. E esse Luiz Rodrigues, velho, é um cara cartel 03, entendeu? Então, basicamente, ele só lutou contra esse cara, né? E um outro aí. E todos foi finalizado ou nocauteado no primeiro round. E aí ele lutou, por exemplo, contra esse Pedro Viana, 1-1. Então, colocaram esse cara pro Luke Fernandes ganhar, né? Na minha opinião, seria algo nesse sentido. Então, não dá pra gente credenciar tanto essa vitória. Então, ele é um cara que é meio amarrão, pra dizer outras palavras. Tipo, ele não busca finalização, né? Busca controlar por cima, fazendo seu jogo de wrestling. Enquanto o Rodolfo Bellato já é um cara que tem quase o triplo de luta dele. São 16 lutas de MMA profissional, um alcance de 1,97 m, que pode ser determinante para essa luta, é mais alto o trator, e assim, 4 finalizações nunca foi finalizado o trator, então mesmo que o Luke quede o Bellato, eu acredito que tenha chão para trocar sim o Bellato. Cara, o que eu vou falar do Bellato? O Bellato ele já experimentou de tudo no UFC, já ganhou, já perdeu, já empatou, já teve no contest, falta aquela luta para ele convencer, tá ligado? Contra o Potieria aqui ele ganhou de virada, contra o Jimmy Crute foi uma luta muito pegada, o Paul Craig aqui ele tava até bem na luta, eu tinha pontuado o primeiro round pra ele, mas aí acabou que rolou a pedalada ali, e perdeu pro Navajo, cara, mas o Navajo não é tanto demérito você perder pra um cara que tá 8-0, né, um 3, tem invicto no UFC. Então, cara, eu acho que é uma luta boa pro Bellato, porque ele tá de zebra, tá ligado? Então, assim, eu colocaria meia unidade aqui no Bellato pra ganhar, né? Tem quase o triplo de lutas de MMA profissional, mais experiência, já tá indo pra sua 5ª luta no UFC, o Bellato, entendeu? Então, o Luke Fernandes apenas 6 lutas de MMA, um estreante, pode sentir o peso da estreia, já vai abrir o card na primeira luta. Então, eu colocaria o Bellato, se ele seguir a estratégia, eu acho que tem muita chance dele ganhar, sabe? Sprawlzão, muita movimentação, negando a queda ali e botando mão dura. Eu acredito que o brasileiro vence essa luta, mas apenas meia unidade, tá? Próximo confronto, Gaston Bolanhos contra John Lee. Lembrando que essa luta, cara, o Gaston Bolanhos enfrentaria outro sul-coreano, então o Jo Sang-yo, e aí o John Lee pega essa luta. Cara, eu não curto muito o Gaston Bolanhos, mas é um gosto pessoal mesmo. Eu não curto muito o jogo dele, honestamente. Ele é um cara que o chão dele é muito abaixo, foi finalizado 3 vezes na carreira. E assim, tem a mão pesada, né? Trabalha golpes tipo assim, de uma mão só, né? Tem alguns nocautes assim, inclusive. Mas aqui no UFC, até hoje, as 2 vitórias que ele teve foram contra nomes abaixo, assim, foram 2 vitórias por decisão. Perdeu pro McGee e perdeu pro Quang Lee sendo finalizado. Cara, o John Lee, que é o adversário dele, é um cara que, pra mim, eu gosto desse casamento porque ele tem 1,87 m de envergadura, além de ser mais alto, quanto o Gaston Bolanhos, que tem 1,75 m. Então eu acho que a envergadura do sul-coreano pode ser determinante aqui, tá? Pra trocação. Mas o que eu mais gosto aqui, cara, é que o sul-coreano pode botar pra baixo. E aí o chão do Gaston Bolanhos, pra mim,
me pega muito, entendeu? Então eu vou com a vitória do Jean Rolly. As odds estão bem equilibradas nessa luta, mas eu vou com a vitória do sul-coreano. Mesmo as derrotas dele, ele perdeu pro Willie Cat, cara, que eu não lembro se o Willie Cat, eu acho que ele falhou na balança nessa luta, eu não tenho certeza. Mas eu acho que sim. E ele perdeu pro Raider Amil, que assim, é um cara duro, velho. O Raider Amil é um cara que até essa luta ele chegou a ter chegou a ter 3 vitórias seguidas na organização. Então foi uma luta que acabou rápido, assim, foi uma trocação do primeiro round, os dois trancaram o queixo, o pau quebrou. Mas cara, eu gosto do Jean Rolly pra ganhar, muito porque eu não curto muito Bolanes, então eu posso até estar sendo um pouco parcial nessa luta, porque eu não curto o jogo do peruano, mas eu vou com a vitória do Jean Rolly aí, beleza? Próximo confronto de Arnold Gozai contra Rafael Tobias, cara. Ó, vou falar o mesmo negócio que eu falei aqui, que é em relação ao Luke Fernandes. Luke Fernandes ganhou de um cara bem mais ou menos, e o Rafael Bipolar também ganhou de um cara bem mais ou menos, que foi o Jair de Oliveira, um cara 6-0, que, assim, se a gente for ver aqui, a maioria das lutas dele, ele vem de eventos PMW, Ultimate Fight, LA, Sports, MMA, Redenção, eventos regionais, caras de cartéis 0-0-0-0, entendeu? De 6 lutas, 3 estreantes, um tinha cartel negativo, o outro tinha cartel irregular. Cara, não dá pra credenciar, entendeu? O Rafael Bipolar é hoje um cara que não dá pra gente credenciar tanto. E assim, o Rafael Bipolar, se a gente for ver, ele é um cara que luta muito o evento que dá, né? Você vê que ele não tem muito uma constância aqui. Ele lutou TKO, Palmas, FFC, Fight Music Show, Spartacus MMA, aí teve uma luta no LFA que ele acabou perdendo. Não sei, mas assim, velho, o Bipolar é um cara que o apelido dele já diz um pouco negócio, né? Ele é meio, meu irmão, fecha o queixo e vai pra mão, Vanderlei Silva style, entendeu? 22 anos somente, então é um cara que vai pra porrada, vamos dizer assim, em outras palavras. Ele enfrenta o Jarno Gozai, que é um cara que no UFC até agora não mostrou que veio, são 2 lutas e 2 derrotas, tá? 2 finalizações, uma por Ezequiel Choke no primeiro round e outra pro Benson Ribeiro numa Kimura. Assim, tem alguma experiência, né? Ele chegou invicto no UFC 9-0, então um cara que tinha um hype em cima dele, mas até aqui não demonstrou nada, a grande verdade é essa. Tem um tique nervoso bizarro no nariz, que ele fica toda hora assim, encostando, limpando a cara. Mas assim, tem a mão pesada e tal. Essa luta, na minha opinião, cara, por que eu acho ela difícil? Porque eu acho que ela vai ser uma briga, tá ligado? Vai ser uma briga. E eu gosto do Rafael Tobias porque eu acho ele mais rápido, porém ele é um cara também que é acertável, vamos dizer assim. Então essa luta tá muito difícil de se analisar. Muito difícil. Eu vou com o Rafael Bipolar, tá? Acho que ele vence, mas não tô seguro. Essa que é a minha leitura dessa luta. Eu acho que tudo pode acontecer, porque o Rafael Bipolar é um cara que gosta de trocação franca, e o Jarno Gozai é um cara também que, meu irmão, até aqui no UFC, a gente não tem motivo para acreditar que ele vai ter uma mudança melhor. Inclusive, eu acho que se o Rafael Bipolar quedar no Gozai, essa luta é dele, tá? Então vai depender realmente da estratégia, porque o Bipolar é um cara que gosta de ir pra trocação, mas se o Bipolar quedar no Gozai, cara, eu acho que essa luta tá limpa pra ele. Mas ainda assim eu tenho receio dessa luta virar uma briga, tá ligado? E aí vira cassino, vira rifa, qualquer coisa pode acontecer, a mão que pegar, pegou. E então, 2 fios desencapados, essa luta eu vou com o Rafael Tobias pra ganhar, mas não tô muito seguro. Então, meia unidade, quiser colocar um troco, aquela coisa toda. Próxima luta, Sumuda Ergi contra Jesus Aguilar. Cara, eu vou te falar uma coisa, Sumuda Ergi, cartel 18-7, 25 lutas de MMA. E eu preciso de falar aqui também que é um cara de 2 extremos. A trocação dele é muito boa. O cara que tem 13 nocautes, nunca foi nocauteado, mas o chão dele é bem regular, tá? Apenas uma finalização, foi finalizado 6 vezes. No UFC tá 5-4, né? Ele perdeu para bons nomes, Charlie Johnson, Tim Elliott e tal, mas as vitórias dele assim foram contra caras bem mais ou menos. A gente tem que ser ganhou do Beat Raposo, ganhou do Kevin Borras, que até perdeu no último card, aqui contra alguns caras que nem estão no UFC mais, entendeu? Então assim, ele é um cara que ainda não conseguiu engrenar uma boa sequência e tal, tá com 2 vitórias, quem sabe agora. Jesus Aguilar é um cara que na última luta eu gostei muito que ele é um cara grappler, tá? O Jesus Aguilar. E pega a guilhotina muito bem, inclusive eu acho que ele vai ganhar essa luta na guilhotina, finalizando. O cara é um dos melhores caras atacando o pescoço do UFC, tá? E ele é um cara que, assim, evoluiu muito a parte em pé. Essa luta contra o Guruli, ele ganhou na trocação em pé contra o Guruli, que é um striker. E assim, se a gente for pegar as derrotas dele no UFC, ele perdeu pro Tatsuro Taira, que não é demérito, vai estar disputando o cinturão agora, e pro Rafael Macapá numa luta que o Macapá não bateu peso, tá? Então uma luta que o Rafael Macapá tava mais pesado. Eu gosto do Jesus Aguilar, entendeu? Por mais que essa luta contra o Matheus Mendonça Bocão, eu achei que o Matheus Mendonça tenha ganho, né? Essa luta que foi no UFC México, não sei se vocês vão se recordar. Cara, eu gosto do Jesus Aguilar pra estar ganhando esse confronto. Eu acho que, assim, se a gente for pegar o retrato dessa luta, é o seguinte: o Sumuda Ergi é um cara que já foi finalizado 6 vezes. Então a principal debilidade dele é jogo de chão. E o Jesus Aguilar é um cara grappler que a maioria das vitórias ele vence
por submissão. Então acho que é um retrato, um espelho que a gente pode estar traçando aí, que o Jesus Aguilar coloca essa luta para baixo. E na minha opinião ele ganha, cara. Eu vou com o mexicano Jesus Aguilar aí pra estar ganhando esse confronto, a não ser que o Sumo Energia faça valer seu jogo de em pé. Então confronto de estilos, cara. Uma luta boa pra você levar pra ao vivo também, se você quiser. Uma luta boa pra operar no ao vivo, porque o Jesus Aguilar, se colocar pra baixo, tem ampla vantagem. E o Sumo Energia, se conseguir fazer essa luta ficar em pé e trabalhar a sua envergadura, que é bem superior ao do mexicano, ele leva. O que eu gosto de pré-análise aqui é o Jesus Aguilar para ganhar, mas é uma luta completamente compreensível de você levar para o ao vivo também e ver quem que vence nesse confronto de estilos, fechou? Próxima luta, Corey Durden contra Tumendem Berel. Lembrando, cara, todos esses palpites aqui que eu tô falando, de toda essa luta, de todo esse card, você consegue fazer na Bravo Bet, que é a nossa casa de aposta parceira, beleza? Basicamente é uma casa que abre todo o mercado de MMA, quem que vai ganhar, como, de que forma, overrounds, método de finalização de nocaute, uma casa muito boa, saque e depósito via Pix, tem suporte 24 horas humanizado, se tiver algum problema, vai ser um ser humano lá que vai estar ali para te responder, não vai ser inteligência artificial, então é uma casa aí que está regularizada e licenciada de acordo com o governo brasileiro para você criar sua conta e conseguir apostar. O link está aqui na descrição ou através dos comentários. Inclusive a ODD 31 que está aqui na descrição dos comentários é através da Bravo. Então você consegue já criar sua conta e ainda pegar esse bingo odd 31. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. Fechou? Tumendem Berel contra Corey Durden. Cara, mais um que eu vou ser tendencioso. Igual eu falei aqui que eu não gostava do Gaston Bolanhos. Eu não curto esse Tumendem Berel, velho. Até aqui no UFC... Nada, meu irmão, nada, assim, é um cara primeiro que é muito irregular, luta muito pouco, se a gente for ver aqui no UFC, ele perdeu pro Carlos Hernandes por decisão dividida, e assim, o Carlos Hernandes é um cara que, salvo engano, já foi dispensado da organização, mas é um cara que assim, no UFC também não arrumou nada, e ele ganhou desse Terence Setune no Road to UFC, então o que rola? Ele é um cara, velho, que no UFC... ele lutou o Road to UFC, não dá muito pra entender. Mas ele ganhou de um cara bem regular aqui também. Assim, regular no sentido de que o cartel é positivo, mas vem de eventos muito aquém. Ganhou de cara de cartéis 3 lutas, 4 lutas. E foi uma luta bem da paia. Ele é um cara que chama pra guarda, não dá muito pra entender o jogo dele. O apelido dele é Arte do Nocaute, mas ele é mais finalizador. Sei lá, ele vem da Mongólia. Eu não curto, cara. Não curto o Tumendem Berel. E eu acho que o casamento é ruim, porque o Corey Durden é um cara porradeiro. Mas é um cara wrestler, tá? Um cara wrestler, é um cara que consegue trabalhar bem por cima. E assim, o casamento, se você for ver o Corey Durden, ele só pega pedreira, né, velho? Só pega luta difícil. Já enfrentou vários caras muito duros aí, mas já ganhou de muito cara bom. Já ganhou do Charles Johnson, já ganhou do Jake Headley, que tá na PFL agora. Cara, assim, é aquela questão mesmo de estilo e de quem é mais experiência, quem tem mais cancha, tá ligado? Então, assim, o Corey Durden é um cara que tem 13 lutas de MMA no UFC, tá ligado? Tem 13 lutas no UFC. E o Tumendem Berel tem uma, né? Tá, se for considerar o Road to UFC são duas, mas entendeu? Eu acho que a cancha, o pedigree do Corey Durden é maior. Então eu vou com um lutador americano pra estar ganhando aí, Corey Durden pra estar vencendo o confronto. Pra mim é uma excelente zebra aí pra esse card, ele abriu como zebra, tá? Vamos que vamos, continuar no card. Rick Turcios contra Alberto Montes. Lutador venezuelano Alberto Montes vai estar estreando no UFC. Cara, vou falar um pouco desse venezuelano. Ele estreou no UFC em 2024, né? Perdão, ele ganhou a luta no Contender em 2024. 1 de outubro. E desde então teve duas lutas, teve uma luta marcada aqui, acabou, tá um ano e meio parado, vamos resumir, tá um ano e meio parado, quase batendo 2 anos aí. Ele ganhou desse Carlos Calderon, que é um bom nome, é um cara que tá inclusive se destacando, a gente pode até ver ele no Contender desse ano, tá? É um cara que vem do Free UFC, um nome conhecido, mas é aquela questão da inatividade e a questão do estilo. O grappling dele é muito bom, tá? O grappling desse venezuelano aqui. E o Rick Turcios é um cara que tem 17 lutas de MMA, tem mais experiência. Assim, cara, o que eu falo? O que eu poderia falar do Rick Turcios? Primeiro que ele é um cara que, no UFC, verdade seja dita, ele só perdeu pra cara duro. Ele perdeu pro Zahabi, né? O Zahabi é um cara que tá aí numa das maiores sequências de vitória da categoria. São 7 vitórias seguidas. Ele perdeu pro Raul Rosas Jr., que é outro que tá com uma baita sequência de vitória, inclusive vai lutar desse card, tá com 4 vitórias seguidas. E ele perdeu pro Sopage, meu irmão, que é um cara duro, velho. Eu gosto do Sopage. O Sopage é um cara que, se a gente for pegar, ele tava ganhando a luta contra o Lock Dog, né? E aí ele conseguiu ganhar do Rick Turcios. Então essa luta, meu irmão, por que eu falei que o card preliminar tá difícil? É o Rick Turcios vindo de 2 derrotas contra o Alberto Montes, que tá 1 ano e meio parado e vai estar estreando no UFC. Cara, o Rick Turcios, velho, eu acho que ele ganha na trocação, esse que é o problema. Porque eu acho que o Alberto Montes vai tentar botar pra baixo, mas se o Rick Turcios negar a queda e conseguir fazer essa luta ficar em pé, eu acho que ele leva, entendeu? É esse que é o problema dessa luta, cara. De verdade, vou ser bem honesto pra vocês, galera. Essa luta eu vou ficar de fora. Vou ficar de fora dessa luta. Eu me agrada mais o Rick Turcios, mas eu acho que qualquer coisa pode acontecer. Eu não tenho padrão, tá? Na minha opinião, o Rick Turcios leva, mas, cara, tô fora dessa luta, ok? Vou realmente escolher ficar de fora dessa luta, já que tem muitas lutas, essa aí eu vou ficar de fora, mas quem quiser, minha opinião, eu acho que o Rick Turcios leva. Vamos falar dessa próxima luta, Corey Brandage contra Deontay Johnson. Cara, essa luta, a gente...
ela é um pouco polêmica, na minha opinião. Eu não concordo tanto com as odds, mas o certo é o certo. Corey Brandage até que no UFC não mostrou que veio, tá? A verdade é essa. Mas ele é um cara, assim, que... Ele é um pouco subestimado, com razão, mas ele é um cara que não é bobo, tá? Não é bobo. Inclusive essa luta aqui contra o Zach Reese, cara, ele ganhou muito na malandragem, entendeu? Foi um bate-estaca, salvo engano. Cara, ele não é um cara bobo, mas é um cara, assim, que tem um teto, já bateu o teto dele, tá ligado? Não tem muito o que falar a favor do Corey Brandage aqui, não. E a gente pega o Deontay Johnson, que é um cara 7-0, que ele é um cara bem estranho, porque ele é compacto. Ele tem 1,73m, ele é baixo pra categoria. Mas ele é um motorzinho, velho. Ele é muito rápido, entendeu? Tem a mão pesadíssima, gosta de nocautear no primeiro round. Inclusive, eu vou ressaltar isso aqui. O Deontay Johnson é um cara que todas as 7 lutas de MMA dele ou acabaram no primeiro ou no segundo round, tá? E são 6 vitórias por nocaute. Então essa luta tem uma clara tendência de acabar cedo, tá? Tem uma tendência muito clara de acabar cedo, porque o Corey Brandage é um cara que não corre da mão também, não. Então, cara, eu vou com a vitória do Deontay Johnson, mas eu ressalto que talvez não valha tanto a pena pelo que tá pagando, né? O Deontay Johnson tá bem favorito, assim, eu acho que as odds deveriam, claro, para mim o Deontay Johnson é favorito, mas deveriam estar mais equilibradas, mas independente disso, eu acho que o certo é o Deontay Johnson ganhar aqui mesmo, tá? Então eu vou com o lutador Deontay Johnson pra estar vencendo, desculpa, deixando claro que tem uma clara tendência do Deontay Johnson ganhar ou no primeiro ou no segundo round, fechou? Próxima luta, Long Chao contra Corey Garbrandt. Cara, se você me falasse que essa luta, o Corey Garbrandt estava de azarão há alguns anos atrás, é meio doideira. Corey Garbrandt, o boxe dele é muito bom. Foi uma das melhores lutas que ele teve contra o Dominick Cruz. Aí depois perdeu pro Dillashaw e tal, mas... Cara, vou falar um pouco do Corey Garbrandt, que é o seguinte aqui. O Long Chao, ele é um cara chinês ali, pá, e tal. Aqui no UFC, na minha opinião, ainda não mostrou muito aqui. Tudo bem que ele ganhou do Quang Li, mas assim, não me convenceu muito ainda não. O Corey Garbrandt é um ex-campeão da categoria. E assim, apesar dele estar vindo de 2 derrotas, cara, vamos falar bem a verdade, ele pegou 2 casamentos difíceis, né? Ele pegou o Davidson Figueiredo, que é um ex-campeão do peso mosca, que, cara, últimas lutas que o Davidson perdeu foi pro Manu Magomedov, Corey Sandhagen e Peter Yan, que é o atual campeão. Ele perdeu para 3 caras do top 5 do peso galo, entendeu? E que é muito bom de grappling. Então, assim, perder pro Davidson não é demérito. E pegou o Raoni, meu irmão, que assim, tá com 38 anos, mas tá amassando todo mundo. 4 vitórias seguidas. Pega um dos melhores pegadores de costas, né? O Raoni, que tem experiência da seleção brasileira de wrestling. Então, cara, eu acho que o Corey Garbrandt é um cara da trocação que tem pego aí alguns casamentos difíceis. Long Chao tá com cartão negativo no UFC, 3 lutas e 2 derrotas. E, cara, eu vou te falar bem a real. Luta boa pra se levar pra ao vivo? Luta boa pra se levar pra ao vivo. Por quê? Se o Long Chao tipo assim, se o Long Chao não quiser ou encurralar o Corey Garbrandt pra botar pra baixo e vier pra trocação, eu gosto do Corey Garbrandt pra vencer aqui, inclusive acho que ele tem chance de nocautear. Então me agrada mais o Corey Garbrandt, tá? Eu vou com o lutador americano, mas considere-se que é uma luta boa pra se levar pra ao vivo também. Você vê que se o Long Chao quiser trocar porrada em pé, eu acho que a luta tá mais pro americano, e aí sim, claro, se o Long Chao vier pra trabalhar seu grappling, buscar a queda, jogo de grade e tudo mais, aí a gente já pode considerar alguma coisa a favor do chinês. Então, o meu resumo para essa luta eu vou com o Corey Garbrandt para ganhar, mas considere-se que é uma boa luta para levar para ao vivo. O Corey Garbrandt manter essa luta em pé, tendência de vitória dele. Se o Long Chao começar a trabalhar seu jogo de grappling, é uma boa luta para o chinês vencer. Fechou? Vamos para a próxima luta, Gregory Rodrigues contra Bruno Ferreira. Primeira luta aí do card principal, salvo engano, acho que é isso. Ou a última do preliminar, algo assim. Cara, essa luta é uma revanche, tá? Essa luta é uma revanche. Gregory Robocop. Assim, o que a gente pode falar? Cara, o Robocop teve uma sequência boa de vitória aí bateu no Cannonier, né? A gente viu que 5 rounds fica pesado pra ele. Uma das mãos mais pesadas da categoria, um primeiro round muito bom. E assim, velho, o que a gente pode falar? Eu acho que a luta contra o Bruno Huck, que o Robocop foi nocauteado, né? Na primeira luta entre eles, o fato do Bruno Huck ter pego a luta em cima da hora e tal, acho que o Robocop deu uma desrespeitada. Não uma desrespeitada no sentido do atleta Bruno Ferreira, mas o fato de, tipo assim, dele achar que já ia acelerar e botar a mão dura, ia resolver, que o Bruno Huck ia se intimidar ali e tal. E o Bruno mostrou muita atitude, né? Mão pesada ali, caiu duro o Robocop. Mas ainda assim, cara, eu lembro que eu fui no Robocop a favor daquela luta e eu acho que eu vou de novo, tá? Vamos falar aqui do Bruno Huck. O Bruno é um cara que demonstrou muita evolução, tá com 3 vitórias seguidas, desde a luta que ele perdeu pro Abus Nurmagomedov, né? Mas assim, ganhou do Marvin Vettori, que tudo bem que é um cara que já tá em descendência, mas ganhou bem, ganhou em pé, um cara muito experiente, né? O Vettori, já disputou o cinturão e tudo mais. E assim, cara, ele vem demonstrando evolução. A questão é, será que o Bruno Huck vai conseguir
nocautear o Robocop de novo, porque assim, a distância, o Robocop tava melhor. A questão que o Bruno Huck acertou um golpe do queixo, né? E aí cai e não tem jeito. Então acho que o Robocop vai vir mais precavido pra essa luta e leva, cara. Assim, vai respeitar mais a mão do Bruno Huck e fazer um jogo mais sólido. Eu acho que o Robocop vence por decisão, tá? Se fosse palpitar, eu vou com o Robocop justamente por isso. Eu acho que ele vai respeitar a mão do Bruno, vai querer ser mais precavido na distância e vai vencer essa luta por decisão. Então meu palpite é com o Gregory Robocop, mas, cara, uma luta boa, tá? Uma luta boa aí, que são dois caras de mão pesada, pra mão de um encostar não custa nada. Mas meu palpite aqui é a vitória do Gregory Rodrigues, do Gregory Robocop. Fechou? Agora a gente fala do card principal. Vamos que vamos. Michael Johnson e Drew Dober. Lembrando, todos os palpites, galera, você encontra no meu grupo VIP, tá? Se você quiser fazer os palpites que eu mesmo faço, tá? O grupo VIP é um grupo selecionado de 5 a 10 entradas todos os dias, tá? Não somente no mercado do UFC, mas todos os eventos de MMA, boxe, eventos europeu, evento asiático. A gente trabalha, vai começar o Sumo agora de 8 de março. Vamos trabalhar, vão ser 15 dias diretos com palpites todos os dias no Sumo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vem pro meu grupo VIP, tá, galera? O grupo VIP, basicamente, você vai ter acesso a todas as minhas entradas, com o motivo explicado da gente estar entrando, tá? E o link, então você vai apenas clicar, já vai direto para a aposta. Tudo muito simples, muito prático, bem facilitado. Então se você quiser aumentar seus ganhos aí nas apostas no mundo da luta, eu te recomendo o meu grupo VIP, link para você adquirir. Dá para fazer o teste de um mês, dá para pegar um plano maior se você já conhece, tá? Dá para fazer o teste de um mês também. O link tá na descrição ou nos comentários do grupo VIP, tá? Lembrando, galera, Sumo começa de 8 de março, então vamos que vamos, vai ter palpite de graça também no grupo gratuito, claro, mas no grupo VIP a gente trabalhar com muita ênfase, é um mercado que a gente consegue ser muito lucrativo e muito constante, é um diferencial que a gente trabalha por lá, como eu disse, não é somente o UFC, é em todos os mercados. Michael Johnson contra o Drew Dober, cara, essa luta vai ser muito boa, são dois canhotos, dois caras extremamente nocauteadores, o Michael Johnson tem 10 vitórias por nocaute, o Drew Dober tem 12, e assim, cara, eu preciso de falar uma coisa, o Michael Johnson tá com 39 anos, tá, mas tá com 3 vitórias seguidas e 3 vitórias muito boas, muito convincentes. Já o Drew Dober é um cara que tá com 37 também, mas tá vivendo uma fase ruim, a gente não pode deixar de destacar isso. Por que eu falo isso, cara? Primeiro, o Drew Dober é um cara muito acertado, se corta muito fácil. Toda luta você vê que ele sai com a cara zoada, tá com a quilometragem muito alta também, 28,15 o cartel dele, mais de 40 lutas de MMA profissional. E assim, tenta se garantir muito na mão, né, cara? Essa luta contra o Caio Prepolec, eu não sei se vocês vão lembrar, o Drew Dober tava perdendo aquela luta. E o Prepolec, ele no terceiro round, morreu no gás. Lembro que no terceiro round, assim, ele acertou uma dedada acidental no olho, um chute, assim, alguma coisa. E aí voltou com tudo e nocauteou. Mas, cara, o Drew Dober tá muito indo pra briga, tá ligado? Tá sendo muito acertado, confia muito na mão. Então eu não tô muito confiante com o Drew Dober aqui não. Acho que se a gente for pegar as últimas exibições, vamos pegar as últimas 3 do Michael Johnson e do Drew Dober, eu acho que o Michael Johnson tá bem mais sólido. Tem algo que eu tenho que destacar aqui também, que é a envergadura do Michael Johnson. Acho que ele pode trabalhar muito bem à distância. Eu vou pegar aqui um exemplo. A luta do Drew Dober contra o Manuel Torres, que ele foi nocauteado no primeiro round, eu acho que pode ser mais ou menos um roteiro pra gente se seguir. Por exemplo, o Michael Johnson tem 1,78 m e 1,87 m de envergadura. O Manuel Torres tem exatamente a mesma medida, 1,78 de altura e 1,87 de envergadura. Então, eu acho que o Michael Johnson pode seguir o roteiro. A gente viu um Drew Dober ali tentando encurtar para cima do Torres e o Michael Johnson acabar pegando. Então, eu acho que o Michael Johnson vai exercer esse controle de distância aí, vencer essa luta. Chance, galera, muito alta de ter nocaute. Tá muito alta. São dois nocauteadores. Eu acho que é muito difícil essa luta chegar até a decisão. Fechou? Então, vou com a vitória do Michael Johnson, veterano aí, nesse confronto contra o Drew Dober, destacando que essa luta aí vai ser um porradeiro sensacional. Próxima luta, Rob Fonte contra Raul Rosas Jr. Lembrando, entra no meu grupo 100% gratuito de MMA. Falei do grupo VIP aqui, mas nós temos o grupo gratuito de MMA. Se você ainda não faz parte, é 100% de graça. O link está na descrição, nos comentários. Por lá envio várias dicas e bilhetes prontos do evento. Bingos, múltiplas, entradas ao vivo. É muito importante que você faça parte, tá? Então, só entrar, não tem muito segredo. Tá na descrição, nos comentários o link. Vamos que vamos. Raul Rosas Jr. contra Rob Fonte. Cara, Rob Fonte já tá servindo de escada, né? 38 anos e tal. Ele vem de uma vitória mais ou menos ali contra o Jean Matsumoto, né? Foi uma decisão dividida apertada. E perdeu pro David Martinez, que tá voando baixo, hein? David Martinez que venceu do Marlon Vera no último round, do último card da UFC México. Pegamos green nessa luta, inclusive. E aí, cara, o Raul Rosas Jr. Que falar do El Ninho. Apenas 21 anos de idade, velho. O cara já tá indo pra sua 7ª luta no UFC com 21 anos de idade. Pensa, o cara estreou com 19. Cara, tá voando. São 4 vitórias seguidas. Então, assim, acho que é uma passagem de bastão, né? A cada luta do Rosa Júnior a gente vê mais evolução dele. É um cara que pega as costas muito bem. E cara, eu não vejo o Rob Fonte preparado, assim, não é nem preparado, mas sabendo lidar com a intensidade e a pressão do grappling do El Ninho. Por isso que eu acho que o El Ninho vence.
Eu acho que não dá pra subestimar o Rob Fonte. Se o Raul Rosas Jr. não quedar, ele vai ter dificuldade. O Rob Fonte tem um boxe alinhado, mas eu vou com o Raul Rosas Jr., eu vou com o americano pra ganhar aqui. Eu acho que é o certo. O Rob Fonte já tá com 38 anos, então acho que o UFC já tá colocando ele pra servir de escada ali. Vamos ver qual que é o teto do Raul Rosas Jr. Mas eu destaco que a fase que o Raul Rosas Jr. vive, né? 4 vitórias seguidas e tal, tá mandando muito bem. Então eu vou com a vitória do Raul Rosas Jr. Lembrando, galera, segue a gente no Instagram, @FabãoTipster, mesmo usuário aqui do Insta, tá? Lembrando que tem uma DD 31 aqui pra vocês no link fixado. Não esquece de pegar essa múltipla de 31, troco do pão. Vamos que vamos. Próxima luta, Caio Borralho contra Reinier DRD. E aqui, cara, eu vou falar pra vocês. Essa é a luta que eu tô mais botando fé, tá? De todo o card. Eu acho que o Caio Borralho não perde essa luta. Não perde, na minha opinião. Primeiro começo de conversa que pela última luta do DRD, sacanagem, o Reinier DRD desistiu da luta, né? Morreu no gás, se retirou. Colin jogou toalha ali no 4º round. Perdeu pro Brandon Allen. O cara do DRD é um cara que, assim, no UFC ele chegou a ter... Foi uma ascensão meteórica, né, cara? Ele lutou de novembro de 2024 até julho de 2026. Ele lutou... Perdão, julho de 2024 até julho de 2026. Então, no período de um ano, ele lutou 5 vezes. E aí, emendou essa luta com o Brandon Allen, cara. Então, um cara que quis tirar aí a diferença muito rápido, né? No UFC, assim. Teve uma ascensão rápida. Mas morreu no gás. Porra, foi foda ali contra o Brandon Allen. Foi foda. Morreu no gás sinistro. E assim, o que eu gosto do DRD? Ele é um cara que tem um grappling muito bom, são 14 vitórias por finalização. A trocação dele, ele é um cara lento, né? Um pouco assim, tipo, a distância dele não é tão boa, ele trabalha golpes mais na grade, joelhada, cotovelada e tal. Mas assim, ele vai enfrentar o Caio Borralho e eu vou te falar, cara, eu vou te falar bem a minha opinião. Eu acho esse casamento péssimo pro DRD. Péssimo. Porque a trocação do Caio Borralho é muito superior, na minha opinião, ao do DRD. O Caio Borralho, primeiro, é um cara extremamente resistente. Nunca foi nocauteado nem finalizado na carreira de MMA profissional. Você vê que algumas lutas ele sai até cortado assim e não toma knockdown e tal. O Caio é muito resistente. O DRD é um cara que, primeiro, vem morrendo no gás. Primeiro round é bom, mas vai caindo no nível, a intensidade. É um cara que precisa encurtar para acertar seus golpes de joelhada e tal. E o Caio é um cara que não para, assim, se movimenta pra caramba na luta. Toda hora tá tirando o pé do chão, ele luta pulando, saltitando, vamos dizer assim. Então eu acho que o Caio é bem mais rápido. E tem uma coisa que pra mim é fundamental. O grappling do DRD é bom? Mas ele é um cara que confia muito no jogo de chão dele pra jogar de costas pro chão. E aí tem um fiel da balança aqui que pra mim mata a parada. O Reinier DRD perdeu pro Brandon Allen no chão, né? E o Caio Borralho lutou com o Brandon Allen no grappling, no Karate Combat. E assim, ele dominou o Brandon Allen. Então o DRD, claro que o MMA não é uma luta de uma ciência exata, né? 1 mais 1 igual a 2 significa que vai ser 2 para sempre. Você tem outras equações aí, cada lutador tem um estilo, tem um contexto e tal. Mas, desculpa, o Brandon Allen é um cara que nessa luta de grappling contra o Caio Borralho, ele não arrumou nada, mas nada, meu irmão, nada. Então, se o DRD sofreu no chão contra o Brandon Allen, ele vai sofrer muito mais contra o Caio Borralho, cara. Eu vejo o Caio Borralho nocauteando num ground and pound, meu irmão. Minha leitura pra luta é essa. A gente tá com uma exibição na cabeça, assim, ruim do Caio Borralho, porque ele lutou mal. Não, ele lutou mal, teve muito mérito do Mavov, mas ele é um cara muito experiente, ganhou do Paul Craig, do Abus, do Cannonier, do próprio Michal, Muradov, ganhou de Petrosian, o Magadziev, ganhou de caras bons nomes, cara. Esses caras limpam o pelotão do meio ali do UFC. Então acho que é um casamento que, assim, se for em pé, o Caio tem vantagem. Se for no chão, o Caio tem vantagem. O Caio é mais rápido, ele é mais resistente, ele tem mais gás. A última exibição do DRD foi péssima. Então, de verdade, o meu palpite aqui é o Caio Borralho para ganhar. Se eu tomar head aqui, eu fico tranquilo, porque eu sei que de pré-análise, na minha leitura, tem muita coerência, cara. E tem mais uma coisa também, que aí não é falando da luta em si, mas tem uma parada, cara. O Jean Silva perdeu pro Diego Lopes? Perdeu. Já voltou vencendo, tá? O Carlos Pratos perdeu pro Ian e perdeu. Já voltou vencendo. Ganhou do Leon Edwards e ganhou do Goff New. E o outro, o Ruff, perdeu pro Benoit Saint-Denis? Perdeu, mas já voltou ganhando do Rafael Fiziev. Então, falta o Caio Borralho. O Caio Borralho perdeu e, na minha opinião, ele vai ganhar, entendeu? Acho que a Fight Nerds precisou de passar por esse período que os quatro perderam. O Caio Borralho perdeu pro Mavov, Jean Silva perdeu pro Diego Lopes, Carlos Pratos perdeu para o Ian Gelly e o Ruff perdeu para o Benoit Saint-Denis. Os 4 perderam, só que 3 dos 4 já voltaram à coluna de vitórias. Falta apenas o Borralho e eu acho que o Borralho tem, assim, a motivação dentro da equipe para estar realizando isso. Essa aqui é a minha leitura para essa luta. Eu vou com o Caio Borralho para ganhar, tá? Próxima luta, Charles Oliveira contra Max Holloway. Agora o caldo engrossa, tá? Agora o caldo engrossa.
preciso de falar do grupo VIP, né, galera? Meus melhores palpites estão lá. Link pra você adquirir tá na descrição dos comentários. Cara, inclusive tem um palpite muito especial dessa luta aqui, que vale o título do BMF, Best Motherfucker. Que independente de quem ganhar, cara, a gente tem que falar que tá muito bem representado. Cara, aqui é difícil, né? Eu gosto muito do Charles, honestamente, um dos lutadores favoritos, o maior finalizador da história do UFC. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, essa luta contra o Ganrot do Charles foi foda. Verdade é essa, cara. Essa luta contra o Ganrot, cara, é porque assim, uma coisa que eu tenho que falar, o Ganrot, ele é um wrestler, mas ele nunca tinha sido finalizado na carreira. Pelo contrário, o Ganrot sempre finaliza os outros. Olha aqui, ele nunca tinha sido finalizado ou nocauteado na carreira. O Charles foi lá e tratorizou o Ganrot, meu irmão, que é um cara que tem experiência de luta de grappling e tal, luta DCC. Então, o nível do Charles é absurdo. Você nunca pode desconsiderar o Charles, velho. Você nunca pode desconsiderar o Charles. Eles já se enfrentaram, Max Holloway e Charles do Bronx, há 12 anos atrás. Vai ser até difícil achar essa luta aqui, ó. Foi no UFC 74, né, em 2015. Então, 11 anos atrás aí. Foi uma luta que o Max Holloway ganhou por lesão no pescoço do Charles, tá? Cara, tá, vamos falar dessa luta. O Charles, na minha opinião, na trocação, ele fica em desvantagem. O Max Holloway tem um boxe muito alinhado, tem uma trocação muito boa, um cara muito rápido. Mas o Charles, na minha opinião, para vencer essa luta, precisa de ir pro grappling. Então é um desafio. Claro, ele é o maior finalizador da história do UFC, mas a gente tem que analisar a qualidade do Max Holloway também. Então, minha leitura é essa. Acho que a trocação é a vantagem do Max, o grappling é a vantagem do Charles. Agora, o Max Holloway é um cara que, se você for ver no UFC, na carreira, na verdade, ele foi finalizado apenas uma vez, que foi em 2012, na estreia dele no UFC, que ele perdeu pro Dustin Poirier. Né, tomou um triângulo lombar, ele tomou um triângulo que saiu no braço. Então, cara, o Max Holloway é um cara extremamente difícil de se quedar. Tem um gás muito bom, marcha pra frente pra caramba, muito resistente, mas é muito difícil. É raro você ver as lutas dele no UFC, o Max Holloway no chão. Você não tem lembrança do Max Holloway no chão. Então, assim, é um cara que se garante muito em pé, gosta de trocar porrada. No UFC 300, nocaute contra o Gate, highlight máximo. E assim, vem de uma vitória boa contra o Poirier, né, que ele conseguiu ganhar ali a maioria dos rounds. E assim, contra o Topuria foi nocauteado a primeira vez na carreira também. Meu irmão, o fiel da balança aqui será que o Charles vai conseguir grudar? Eu acho que não, cara. Eu acho que é uma luta que o Max Holloway vai evitar as quedas do Charles, vai evitar o jogo do Charles de tentar encurtar. E eu vejo o Max Holloway vencendo, tá? Cara, eu acho que essa luta vai pra decisão, eu acho que o Max Holloway vence por decisão. Acho que é uma luta dificílima. E assim, cara, corre muito o risco do Max Holloway, vamos dizer, às vezes acertar o Charles, dar um knockdown e tal, o Charles chamar pro chão, aí o Max Holloway manda levantar e tal. Acho que tem muita chance disso acontecer, mas eu vejo uma vitória do Max por decisão. Claro, não dá pra descartar o Charles, é um cara que, mesmo se ele ganhar, eu vou ficar feliz, porque eu gosto muito dele, mas analisando pra apostar, cara, eu acho que o casamento é melhor pro Max. Como eu disse, é um cara que é muito difícil de ser finalizado. Foi finalizado apenas uma vez em 2012, na estreia no UFC, sentindo o peso da estreia e tal. Fora isso, meu irmão, ele se garante muito na trocação e eu acho a trocação do Max melhor, na sua opinião, de vocês. Então, esse foi o nosso vídeo de análise do UFC 326. Espero que vocês tenham curtido. Ficou um vídeo longo, mas muitas lutas, foram 13 no total. Vamos que vamos, deixa seu like, se inscreve aí. Valeu!